9h03 da manhã, dia 2 de abril, dia 45 do despertar, 4 AM. E hoje eu quero falar para vocês como que eu faço minha oração para início do dia. O tema desse vídeo vai ser como orar para que Deus abençoe o teu dia. Quando a gente pensa posicionados em como que eu começo o meu dia, a gente sempre fala que o teu dia ele começa com a tua oração. Você levantou, você tem que fazer a tua oração para que de fato você comece a ter um dia bom, tá? E essa oração, a gente faz a oração que Cristo nos ensinou, né? Então a gente faz a nossa oração, cara, no nosso secreto. Nosso secreto é dentro do teu quarto, dentro da tua casa, dentro do teu carro, dentro do teu escritório. E essa oração, ela sempre começa entendendo que, cara, apresentar as tuas dificuldades, os teus desejos para Deus, você tem um intermediador, que é Cristo, que é Jesus. Então Cristo é a ponte entre você e Deus, tá? Então a gente não deve, né, fazer a nossa oração a Deus sem buscar o intermédio de Cristo. Então a nossa oração, ela sempre é: Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Então a gente sempre começa a nossa oração conversando com Deus, mas por intermédio de Cristo. E aí a nossa oração, ela tem que ser, cara, sem regras, né? A gente tem que entender que Deus, antes de ouvir a nossa palavra, Ele conhece o nosso coração. Deus, antes de ouvir aquilo que a gente está falando, Ele já sabe o que está acontecendo dentro da nossa vida, muito antes daquilo acontecer. Então tem que ser uma oração sincera. Se for para colocar uma ordem, eu sempre faço agradecimento e depois o clamor, né, o pedido. Então, cara, sempre começa a tua oração agradecendo. Cara, agradecendo pelo teu dia, pela tua noite de sono, por mais uma vida, por uma vitória que você venceu, por mais um dia de vida, por mais uma situação que você passou. Coloca os teus agradecimentos ali. E quando você agradecer, você coloca as tuas dificuldades, né? Os teus anseios, os teus cansaços, as tuas opressões que você está vivendo. Cristo diz, né? Venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu aliviarei. Cara, chega o momento depois que você faz o teu agradecimento, que você apresenta para Deus quais são as dificuldades que você está vivendo, a situação que você está enfrentando, para que Ele de fato te ajude a vencer. E ali, cara, é de coração aberto, tá? Então, geralmente as pessoas, elas falam assim: eu não oro porque eu não sei conversar com Deus. Cara, como eu disse, Deus conhece tudo. Deus conhece tudo antes mesmo de você abrir a tua boca. Então, cara, só fala, tá? Apresenta para Ele toda essa necessidade. E aí você fecha a tua oração em nome de Jesus novamente. Então o começo da tua oração é: Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aqui estou na tua presença. Agradece, faz teu clamor, pede e fecha. Tudo isso coloco na tua mão, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. E amém após esse fechamento. Só que, cara, a oração, ela tem que fazer parte do seu dia, tá? E ela tem que fazer parte do seu dia em alguns momentos. Cara, se você fizer uma oração pela manhã, assim que você acorda, você está abençoando todo o teu dia ali, você está buscando ali a maior arma espiritual que existe, tá? Então você está vencendo ali o teu dia antes mesmo de você começar a executar as tuas tarefas, tá? Então, se você fizer a tua oração pela manhã, antes de dormir, cara, pode ter certeza que você já vai estar armado espiritualmente para vencer as tuas batalhas. Mas sempre antes de você tomar uma decisão, entrar numa reunião, sair para algo que é importante, fazer alguma coisa que você sabe que vai mudar o teu jogo, cara, aprenda a orar. Aprenda a orar. Isso daqui eu já venci muita guerra, posicionados. Muita guerra com oração. Eu não sei se vocês lembram, mas eu já contei uma história algumas vezes lá no nosso Instagram, que foi quando eu tava passando uma fase muito difícil financeira. E é uma fase onde eu me meti um monte de cagada, um monte de erro. E, cara, foi quando eu tava devendo
para alguns agiotas, e um desses agiotas tava pegando muito no meu pé, mandou um cobrador na frente de casa. Cara, esse cara tava até armado. Quando eu cheguei, ele tava esperando eu lá e ele foi muito claro pra mim. Ele falou: cara, você tem até as 11 horas pra você pagar o que deve pra gente, você já tá enrolando pra muito tempo. Se você não pagar a gente até 11 horas, a gente vai tomar uma decisão. Que decisão era essa? Eu não sei. Bom, eu sei que naquela época eu não tinha mais recurso financeiro, não tinha mais nada para vender, não tinha mais ninguém que confiava em mim, pai, família, nada. Tinha decepcionado muita gente. Naquele dia, era 8 e pouco da manhã, 9 horas. Eu ajoelhei para orar desse jeito que eu coloquei para vocês, de coração aberto. Cara, passou 2 horas, parecia que eu tinha ficado 2 minutos ajoelhado, mas eu tinha ficado 2 horas ali conversando, clamando. Quando eu levanto da oração, alguém me liga, era alguém que eu não conversava há muito tempo, e essa pessoa falou pra mim, falou: Afonso, cara, não sei se você sabe, mas numa época ficou um valor que eu não te paguei. Cara, eu não sabia desse valor, até hoje eu não sei de onde que veio esse valor. E essa pessoa só ligou pra mim e falou: ó, o valor que que eu tava te devendo, tá na tua conta. Na época nem existia Pix, era TED, né? Eu não tava esperando aquilo, recebi o valor. O valor que eu recebi era exatamente o valor que eu precisava pagar pro cara que tava na frente de casa. Eu tenho certeza que aquilo ali foi um milagre de Deus, fruto de uma luta espiritual muito grande que eu coloquei naquele quarto ali para encontrar uma saída. A palavra, ela diz que tem coisa que a gente vive, cara, que a gente só consegue viver com jejum e oração. Não tem como, tá? Tem guerra que se levanta na tua vida que você só vai vencer com jejum e oração. Guerra espiritual, cara, guerra de inveja, guerra, coisa que as pessoas elas fazem pra você mal, acaba executando na tua vida. Tem coisa que você só vai vencer, cara, com jejum e oração. Uma coisa é fato, tá? Você tem que aprender a orar antes de entrar numa guerra que tá prestes a acontecer. Sempre antes de ouvir algo difícil, eu e minha esposa, a gente tem o costume de orar. A gente passou por uma perda gestacional ano passado. E eu não lembro o exato mês porque eu sou meio ruim de data. Mas, cara, a gente passou por um momento que foi muito difícil. Era um desejo muito grande do coração dela e eu vi essa luta de perto dela, tendo essa perda, enfim. E, cara, antes da gente ir pro hospital, onde ela foi fazer o procedimento, cara, a gente orou. A gente orou desse jeito que eu falei pra vocês. Apresentamos todas as dores, todas as nossas dificuldades e colocamos na mão de Deus. Deus sabe de tudo. E uma coisa ela falou pra mim depois, lá dentro do hospital. Ela falou: parece que a minha dor foi embora, parece que Deus me confortou. E até hoje ela fala: eu não sei como que eu passei por tudo aquilo. Parece que eu não passei por aquilo, parece que eu não vivi aquilo. Foi leve, foi simples, mas eu tenho certeza que a gente só conseguiu aquela vitória por conta que a gente lutou espiritualmente antes daquilo acontecer. Então, eu não sei o que você está vivendo, tá? Eu não sei qual que é a dificuldade, qual que é o gigante que se levantou na tua frente, mas independente do que seja, independente do tamanho dele na tua frente, saiba que você tem um Deus que luta as tuas guerras junto contigo. Você tem um Deus que está pronto para entrar na batalha junto com você. E você tem um Deus que antes mesmo de você contar o teu problema, ele já sabe o problema que você está vivendo. Então, simplesmente coloque os teus joelhos no chão todos os dias, pela manhã, antes de dormir, sempre antes de você entrar numa batalha. Apresenta a tua oração em nome do teu Filho amado de Jesus Cristo. Comece a tua oração agradecendo e depois coloca o teu clamor. E aí simplesmente abre o teu coração. Não existe oração perfeita, existe oração de coração sincero. Não existe oração que é ouvida e oração que não é ouvida. Todas as orações são ouvidas. Não se preocupe com o tempo. Se você tiver 1 minuto para orar, ore. Se você tiver que orar durante meia hora, 1 hora, ore. Se você tiver que orar durante 2, 3 minutos, ore. Simplesmente coloca isso como um hábito na tua vida e você vai perceber que a sua vida vai ser transformada.
É assim que a oração ela faz parte do meu dia. E é assim que eu sugiro que você ore. Dia 45 hoje do Despertar 4 AM. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, se inscreva. Aqui todos os dias a gente solta um vídeo novo para vocês. Tamo junto, que Deus te abençoe e até a próxima.